essa parte da visão das dinâmicas é o que mais nos especifica como instituto de Gestalt próprio, porque isso não existe em outros institutos, essa teoria dessa forma, né? Isso eu comecei há muito tempo atrás, né? Quase mais de 30 anos atrás. Hoje em dia, quando eu comecei, eu enfrentei um certo preconceito, porque tinha assim, muito preconceito em falar em psicopatologia em Gestalt, muito preconceito no sentido de categorizar, rotular, que eu entendia, né? Entendia. E hoje em dia já é menos preconceito e mais institutos fazendo isso. De qualquer maneira, como a gente tem uma base fenomenológica, o fenômeno e a postura fenomenológica está acima de qualquer classificação. E isso tem que ficar muito bem claro para a gente, né? Então, mesmo que a gente tenha vai prover a vocês uma ferramenta própria, né, sobre psicopatologia, não quer dizer que o rótulo vai ficar acima do fenômeno, né? Quer dizer que existe uma forma de gestáltica de ver estados mais, não estados mais graves, porque todo mundo tem uma marca, né? Mas uma forma mais gestáltica de ver sobre esse assunto de neurose, de dificuldades maiores, né? De marcas de cada um, que é visto por ser uma forma gestáltica, ele é mais fácil de a gente assimilar, e a própria visão gestáltica já tem uma visão mais respeitosa e mais compreensiva sobre a patologia, né, do que uma visão com base psicanalítica ou psiquiátrica, né? Então essa é a praia. Que na época, lá nos anos final de 80, começo de 90, o que eu percebi era muito gestalterapeutas, então, contra, não falamos de psicopatologia, mas na prática emprestando conhecimentos de psicopatologia de outras abordagens, da psicanálise, da psiquiatria, né? Então ficava uma coisa um pouco hipócrita assim para mim, assim, tipo, nós não podemos falar de psicopatologia, mas você está aqui falando de histérico, de obsessivo, de paranoia, né? Então, como é que é isso? Entendeu? Então é mais nesse sentido, tá? Começando, pegando um gancho pelo que o Ricardo colocou do livro, né, do Fome e Agressão, como a gente não tem esses precedentes, né, da psicanálise, ou tivemos vagamente na faculdade, né? Então, dois aspectos bem centrais dessa teoria ego, fome e agressão do Pius como psicanalista, né, era, primeiro, uma questão cultural social, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial trouxe muitas reflexões para a humanidade, né? Do tipo, o que está acontecendo com a gente, né? Como é que a gente está se destruindo? O que rola, né? Como todo evento cultural, social que chega no nível de hostilidade, a gente vai parar para se perguntar o que está acontecendo. Onde está o furo aqui, né? Então, esse é um ponto crucial, né? Porque toda a agressividade, toda a destruição envolvida na Segunda Guerra Mundial levou o Fritz a fazer uma reflexão sobre da onde está vindo essa agressividade, né? Por que as pessoas estão assim, tão agressivas, tão intolerantes, tão inimigas, né? Até porque o nazismo de Hitler foi construído em cima de alguma semente, alguma base de hostilidade, agressividade e ódio. Então, o que acontece? Então, aí começou uma reflexão de que os nossos impulsos agressivos, de alguma maneira, estavam sendo reprimidos ou não validados, né? E essa repressão e toda essa agressão, ela está sendo projetada. Está sendo projetada na minha relação com o mundo, né? E virando destruição, entende? Então, esse foi um ponto importante de reflexão. Por isso que o livro chama Ego, Fome e Agressão, né? Porque é como se ele começasse a falar de uma questão: o que acontece que
a agressividade do ser humano, que a princípio teria que ser visto como uma função produtiva, né? De ser ativo na sua relação, né? Agredir positivamente é interagir ativamente no seu mundo, né? Ser você, se colocar, se envolver, né? Então, o que acontece é que essa agressividade ela está sendo deturpada, está sendo desviada, está sendo neurotizada, né? Porque daí se projeta, isso retroflete, né? Retraio, eu quero agredir o outro, mas não agrido, e aí eu projeto que o outro que quer me agredir, aí eu fujo do outro, tenho o outro como inimigo, porque na verdade, fundamentalmente, a minha agressão foi inibida, né? Então toda essa neurose da energia agressiva, que a princípio teria que ser visto como basicamente, essencialmente, uma energia positiva. Porque se uma energia ativa vira destrutiva, é por alguma distorção. Então, um ponto base de reflexão foi esse, a Segunda Guerra Mundial e uma reflexão sobre o ser humano e a humanidade, né? E a psicanálise em si, ela já tinha não, de qualquer maneira tem como base teórica, né? Uma visão de homem mais negativa, né? Do instinto da morte, do impulso da morte. Então, como se o homem, essencialmente, fosse alguém negativo, né? E que precisasse se civilizar e domar-se, né? Então, à medida da psicanálise, à medida que ele ia se trabalhando em psicanálise, o homem ia domando esses instintos perigosos, esses instintos destrutivos, né? E se tornando, então, uma pessoa civilizada que tem domínio sobre o próprio instinto. Daí nasce uma visão de como se o homem fosse naturalmente destrutivo, naturalmente negativo. Por isso, quando a gente fala assim, as psicologias humanistas, a gestalterapia tem uma visão positiva do homem, não quer dizer que passa a mão na cabeça e acha que todo mundo é queridinho, todo mundo é alma elevada, não é isso. Quer dizer que, por mais que a pessoa esteja num modo destrutivo, né, ela essencialmente tem uma intenção positiva. Ela pode estar destrutiva por conta de alguma coisa errada que está acontecendo com ela, mas não é que ela é essencialmente impulso de morte, instinto de morte. Então é aí que está uma visão positiva de ser humano. Então, ego, fome e agressão o título em si já diz muita coisa, né? Diz dessa agressividade natural de todo mundo, que precisa ser respeitada, né? A fome fala do instinto da fome, né? Então, o instinto da fome é um instinto que todo mundo tem em relação a assimilar o mundo, a ir para o mundo, a se nutrir do mundo, né? Então, nesse sentido, o nosso instinto é para a vida, né? Então, desde o nascimento, desde a gestação até o nascimento, todos os impulsos estão voltados para se manter vivo. Uma criança que, ao nascer, chora muito alto, por muito tempo, quem sabe, quem teve filho já sabe disso, é um instinto de vida, um impulso de vida extremo, é um exemplo disso. Ela está chorando para mamar.